Olá, pessoal. Eu sou a Regina Beatriz, e vou contar para vocês algumas memórias que eu tenho da Cidade da Fraternidade. Eu conheci a Cidade da Fraternidade ainda criança. Os meus pais tinham se tornado espíritas há pouco tempo. Quem apresentou o espiritismo para o meu pai foi o seu Jarbas, lá no Centro-Oriente. Era assim que eu ouvia falar, no Grupo Sheila. Mas Centro-Oriente era uma palavra que eu escutava sempre. Frequentei a evangelização. E aí, quando foi em 68, o meu pai foi transferido para Brasília. E foi lá que ele teve a oportunidade de conhecer a tão famosa Cidade da Fraternidade. Eu achava esse nome super legal, Cidade da Fraternidade, né? E aí, meu pai começou a frequentar os grupos de fraternidade em Brasília e nós fomos conhecer a Cidade da Fraternidade. Gente, foi uma aventura! A gente foi de Kombi pulando assim, ó, sabe? E assim, nós gastamos umas 7 horas para chegar naquele lugar cheio de poeira. E tinha os eucaliptos maravilhosos quando a gente chegava na Cidade da Fraternidade. Quando eu cheguei na Cidade da Fraternidade, que eu desci da Kombi, eles estavam construindo ainda algumas casinhas lá. Eu lembro dos tijolos, eu lembro do pessoal fazendo massa, eu lembro do senhor chamado Tibené. E aí, descemos da Kombi. Eu e a minha irmã Cibele, a gente era pequena, eu tinha 6 anos, 7 mais ou menos, e Cibele 2 anos mais nova do que eu. E aí, gente, a gente viu um chuveirão de casca de arroz. Nós saímos correndo, eu e junto com outras crianças da cidade, da fraternidade, e pulamos naquele tanto de casca de arroz, aquele chuveiro caindo em cima da gente, e o tio Bené gritando, sai daí, gente, tem escorpião, tem cobra, e a gente nem ligava, a gente tava lá no meio daquela confusão, depois ficava tudo pinicando, mas foi uma aventura. E do lado dessa máquina de descascar arroz, tinha uma marcenaria. Era muito legal a gente ver os meninos, os rapazes, né? Trabalhando naquela marcenaria. Eu lembro que eles estavam fazendo uns toquinhos, uns brinquedos de toquinhos, que a gente brincou na época lá. Depois, eu conheci também a padaria da Cidade da Fraternidade. O pão saía quentinho. Na hora que o pão ficava pronto, que saía pão de manhã e de tarde, tocava o sino. Depois, lá na frente, virou uma sirene. Mas na época era um sino. E do lado dessa padaria tinha a cozinha comunitária. Ai, eu achava aquilo super legal. Aquele restaurante enorme, né? Muito bacana. E eu lembro que o meu pai, junto com outros confraternistas, fizeram uma campanha para conseguir pratos para a Cidade da Fraternidade. E meu pai ganhou uns pratos Duralex, aquele prato marrom. E quando nós chegamos lá, o meu pai deixou um prato cair sem querer querendo, para mostrar que o prato não quebrava. E foi muito legal, o pessoal riu muito. Gente, um prato de vidro que não quebra. Não, foi muito legal. Pois então, nós vivemos lá em Brasília durante 6 anos. E aí, quando foi em 75, a gente veio de volta para Belo Horizonte. Viemos em 75, eu comecei a participar da Mocidade em 76. Em 77 ou 78, eu não me lembro bem a data, a minha mocidade foi se encontrar. A minha mocidade, gente, é a Mocidade Espírita Maria João de Deus. Continua sendo a minha mocidade. A gente ainda encontra no WhatsApp até hoje. A minha mocidade, Maria João de Deus, foi encontrar com outras mocidades que também participavam do grupo pelo movimento da fraternidade. E quando a gente chegou lá na Cidade da Fraternidade, nossa, memória, né? Não, eu não esqueço. Tem uma mangueira enorme. Foi nessa mangueira que a gente fez a reunião. Do lado dessa mangueira tinha uma horta maravilhosa. Maravilhosa. E quem cuidava dessa horta era um senhor que usava um chapelão, que eu acho que era o seu Jaci. Eu acho, não me lembro mais. E do outro lado tinha a casa de veneranda. Gente, a casa de veneranda era uma casinha de sapê. Não tinha tijolo. Eles ainda estavam construindo as casinhas. Aquelas casinhas, aquelas 4 casinhas ali,
que quando a gente chega na Cidade da Fraternidade, está à nossa esquerda e depois mais 4 casinhas que estão à direita. Só tinha construído as da direita, eles estavam construindo as da esquerda em 76. E aí, nessa reunião, a gente resolveu fazer um projeto que se chamava ProCifra. Esse projeto era um projeto para crescimento da Cidade da Fraternidade. Na minha infância, né, lá na década de 70, eu lembro do tio Moisés, né, o Ari Moisés, que ele ria com a língua... Era assim, muito engraçadinho. O jeito dele rir com a língua entre os dentes era a façanha. Eu lembro dele vindo da Recifra com os queijos enormes, com umas folhas de taioba que eram deliciosas. Eu não me esqueço disso nunca. E lá nesse projeto, né, de ver aquelas couves, aqueles projetos, pensando na Recifra, a gente montou a ProCifra. Gente, eu não me lembro o que era Recifra, eu sei que era uma coisa de reflorestamento. A minha memória já não lembro mais como é que era a sigla, mas eu sei que era Recifra. Que vinha esses queijos, o leite que vinha para a Cidade da Fraternidade. E aí a gente resolveu fazer um projeto para que as mocidades pudessem ajudar a Cidade da Fraternidade a desenvolver alguns talentos, né? E assim foi. Depois morreu um pouco esse nome, né? E esse nome foi aparecer de novo depois, muitos anos depois, com outro nome, Comemofra. Olha que legal. Já se pensava em um grupo, né? Desde lá daquela época. Mas a Comemofra surgiu também por causa de um outro encontro que ajudou muito o grupo de fraternidade, né? Os movimentos de fraternidade e as mocidades em si, que é a Comeb. Eu participei da primeira Comeb, gente, eu sou uma comebossaura. A Comeb já está acho que é 36 ou 37. Eu participei da primeira, eu e o meu esposo Felipe. Nós éramos da comissão de secretaria. Então, e aí nesse projeto da Cidade da Fraternidade, a gente aprendeu, teve muitas ideias, e cada um voltou para o seu estado para poder desenvolver isso. Mas foi com a Comeb e Comerge, Comecelesp, né? É que a gente foi desenvolvendo essa ideia de trabalhar em comissões e não em presidências, em departamentos, né? Uma coisa mais gostosa, bem mais comunitária, como era a Cidade da Fraternidade, né? Tudo comunitário, era tudo de todo mundo trabalhava junto para isso. O tempo passou, em 79, teve a Semana da Fraternidade. Essa Semana da Fraternidade marcou muito a minha vida e a vida da minha família e acredito que o movimento de fraternidade como um todo. Foi nessa semana, né, da fraternidade, que o meu pai sofreu um acidente. Gente, eu sou filha do Elmo, aquele moço que foi atropelado pelo avião. Pois é. Então, essa semana da fraternidade ficou marcada pelo acidente, mas mais do que pelo acidente, gente, eu vivi uma deliciosa aventura, né? Primeiro porque eu fiquei sozinha na Cidade da Fraternidade, porque a minha mãe foi acompanhar o meu pai por causa do acidente, e eu fiquei com as outras mães e pais que cuidaram de mim e da minha irmã na Cidade da Fraternidade até acabar a semana. Então eu me lembro de lavar os pratos, na verdade eram umas bandejas de inox que grudavam uma na outra, que para a gente tirar uma dificuldade. Eu lembro da gente varrendo o chão e eu lembro da fogueira. Nós fizemos uma fogueira enorme e só tinha a luz da fogueira e as estrelas. Tinha um gerador que ele só era ligado às 7 da noite, mas quando era 9 horas tinha que desligar. Então, a gente voltava para os quartos, que eram as salas de aula da escola, com lamparinas, velas e lanternas. A gente ficava até de noite, não sei se era de madrugada, não sei. Eu sei que era bem à noite que a gente ficava cantando lá no luar, nas estrelas, né, naquela fogueira. E isso marcou muito a minha vida.
né? Marcou também as músicas, os ônibus, eram muitos ônibus na Semana da Fraternidade, na Cidade da Fraternidade. As Semanas da Fraternidade foram muito importantes para mim. A gente recebia nas nossas lares, nas nossas casas, as pessoas que vinham de outros estados, porque a Semana da Fraternidade acontecia cada ano num estado diferente, né? Depois de 79, eu só fui voltar à Cidade da Fraternidade em 2001, num novo projeto chamado Grupo de Apoio. Eu, Fani e Gisele, as mulheres superpoderosas, né? Florzinha lindinha, Florzinha lindinha e esqueci o nome da outra, mas éramos nós três. Depois o Felipe, filho da Vani, passou a ir com a gente. A gente saía daqui quinta-feira, 4h30 da manhã, chegava na Cidade da Fraternidade às 4 horas da tarde, 4h30, 5 horas da tarde, passava o final de semana lá apoiando, dando palestra, ajudando os professores, fazendo atendimento psicológico, exatamente quando a Cidade da Fraternidade foi invadida pelos sem terras. Que cá para nós, né, foi exatamente nessa data, nessa época, é que a gente entendeu perfeitamente o que quer dizer fraternidade. A Cidade da Fraternidade hoje é a Cidade da Fraternidade, onde a gente acolhe muitas outras pessoas, né? Na minha infância, eu lembro da palavra FEBEM, que era uma palavra muito dolorida, né? A FEBEM foi para a Cidade da Fraternidade, depois a FEBEM tirou os meninos da Cidade da Fraternidade e foi uma confusão, mas eu não sei detalhes, eu era menina na época, mas eu lembro de uma confusão. Hoje, a Cidade da Fraternidade, eu quase não vou lá mais. Em 2005, eu trouxe a Cidade da Fraternidade para dentro da minha casa. Eu adotei a Daísa, que morava lá. Eu e mais 4 amigas. Eu, Vani, Cláudia e Leia, né? Adotamos 4 irmãos. 4 amigas que adotaram 4 irmãos, mas isso é uma outra história. E a Cidade da Fraternidade hoje, na minha vida, ela não está lá em Brasília. Ela está aqui. Aqui na minha casa, na minha família. Porque a gente aprendeu a ser comunitários. Trabalhando juntos. Criando uma fraternidade mesmo. Aquele amor que não acaba, que simplesmente se expande. Então, Cidade da Fraternidade não é só um lugar. Cidade da Fraternidade é um momento especial, né? Da minha vida, dos meus amigos, porque os meus amigos continuam até hoje. Gente, a minha mocidade está encontrando até hoje pelo WhatsApp, olha que legal, né? E a gente passou muitos momentos divertidos lá. Houve momentos que eu não fui, mas que outros foram, de chegar lá na estrada e não ter carro para chegar na cidade e ter que enfiar no meio do mato para chegar lá. Pessoas queridas que a gente nunca vai esquecer, né? Tia Sebastiana, Iris, a família Xaxá, né? Nossa, que delícia! Como é bom lembrar disso tudo. E a gente continua, Cidade da Fraternidade, sem estar lá no poeirão, mas fazendo ela continuar nas nossas vidas. Viva a Cidade da Fraternidade e viva a fraternidade em cada um de nós. Paz e alegria a todos.